Graça e paz, abençoados. Voltando aqui, tabernáculo humano, o tabernáculo divino. Então, abençoados, como o irmão Paulo estava falando aqui, nós vemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 7, está escrito assim. Eu fui interrompido aí, mas vou ver se eu consigo passar para vocês. Está escrito assim, Gênesis 3, do 7 em diante. Diz assim: e foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Verso 8: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim. Que jardim é esse? O jardim espiritual. É o lugar de manifestação de Deus para Adão e a sua mulher. Pela viração do dia, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, lugar de manifestação da presença, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Então você está vendo aqui, abençoados, nós vemos aqui que Adão e a sua mulher saiu da sua posição espiritual, a sua posição de comunhão com o Criador. Eles saíram, eles deixaram a sua posição de comunhão com o Criador, e por isso é que houve uma separação espiritual, aonde o estado, a alma entrou em condenação, e a condenação, estando uma alma condenada, não tinha como responder por meio do Espírito. Essa comunhão espiritual foi rompida. Então, vamos observar aqui que eles saíram da posição. Deus se apresentou lá no mesmo lugar que todos os dias vinha conversar com ele. No meio do jardim do Éden, existia o Éden espiritual, o portal da comunhão, aonde Deus se manifestava ali para ter uma comunhão com Adão e a sua mulher. Então, vê que eles deixaram a sua posição, saíram da sua posição espiritual e de encontro com o Criador, saíram da comunhão com o Criador. Voltou-se para o mundo físico, para a carne, né, para o átrio, né, para a manifestação do físico, agora só podendo falar de forma física. Ele voltou para o átrio. É no átrio que acontecia a manifestação dos sacrifícios de animais, que era de forma física, sangue, derramamento de sangue. E já não podia mais estar no Santo dos Santos, que era o Éden, que é a representação do Éden. Eles foram expulsos do Éden. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, né? No capítulo 3, no verso 23, diz assim: e o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, que é do lugar da comunhão, para lavrar a terra em que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente, a entrada do tabernáculo. Aonde é que está essa representação de querubins no plural? Aonde que está a representação de querubins no plural? No lugar santo. No lugar santo, nas paredes, no teto, que era do lugar santo, ali onde se oferecia o incenso, o lugar da comunhão da alma, no lugar santo, Deus colocou querubins, que é o lugar de o quê? Separação. Querubins para guardar. Então, só poderia entrar agora no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, quem passasse pelo lugar santo. Não se chegava ao Santo dos Santos sem passar no lugar santo, aonde existiam os querubins guardando. Eles é que iriam avaliar, averiguar. Pôs querubins, verso 24. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente. Não é justamente o tabernáculo, a porta do tabernáculo, que é no lugar santo, ficava apontado para o oriente, quando também da mesma forma a porta do átrio ficava apontado para o oriente. Então, aqui, no oriente.
e pôs ao oriente do Éden, ó, do lugar santo, né, para o Santíssimo, né, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, só de chegar, entrar no lugar santo, se entrasse despreparado, já morria fulminado. Imagine no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Você está entendendo, amado? Então, canal Luzes da Graça, trazendo a perfeita revelação do Pai a vocês. Então, vamos ver aqui, que agora, no livro de João, agora, João capítulo 1, João capítulo 1, no verso 14. João capítulo 1, no verso 14. João capítulo 1, no verso 14, diz assim, olha só o que diz aqui, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Me perdoe. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, observa bem o que está sendo dito aqui, no Evangelho de João. O verbo se fez carne. O que está se dizendo aqui? O verbo tabernaculou. Então está falando de que Jesus, ou o próprio Deus, ou o Filho, se fez carne, ou tabernaculou. Deus, o quê? Deus conosco, foi chamado de Deus Emanuel, ou Deus conosco, Deus encarnado, Deus tabernaculado, se fez carne e habitou, ou tabernaculou entre nós. Habitar é tabernacular, é tabernacular. Então, o corpo do homem, a vida do homem, sempre foi um tabernáculo aos olhos de Deus, uma morada, uma habitação. Então, vemos aqui, ó, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, vemos aqui também, sendo dito em João, capítulo 18, ainda em João, sendo dito também sobre o tabernacular. Olha o que Jesus diz aqui, ó. João 18, no verso, João 18, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui eu tô. Não, é João capítulo, no João, deixa eu ver, é João 1,18. É que o irmão Paulo se distraiu e marcou errado aqui. Diz aqui na João 1,18, diz assim, 18 ao 22. E Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o revelou, que tabernaculou. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse, quem és tu? E confessou e não negou. E não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. João falou, eu não sou o Cristo. E perguntaram, então, és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Não, ele disse, não. Ele respondeu, não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram e que dizes de ti mesmo. Então, você está vendo aqui, Jesus ele tabernaculou. Nós temos um exemplo também, agora no livro de Hebreus, capítulo 8, Hebreus capítulo 8, no verso 5, Hebreus 8, 5, diz assim, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente avisado estando para acabar o tabernáculo, foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Então você está vendo aqui, no monte foi mostrado para Moisés o modelo do tabernáculo. E Moisés tinha que fazer a imagem daquilo que seria o real. Hebreus capítulo 3, vamos em Hebreus capítulo 3, vou mostrar agora de forma mais clara ainda para vocês, no verso 4 ao 6. Do verso 4 ao 6, diz assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então são sombras. O tabernáculo que Moisés construiu, a qual foi dada a ele as medidas lá no monte, foi sombras. Diz aqui, mas Cristo como filho sobre a própria casa, sobre a própria casa, a qual casa somos nós. Tá vendo? O tabernáculo, a casa agora, que foi imagem no passado por Moisés, agora essa casa, esse tabernáculo somos nós. Mas Cristo como filho sobre a própria casa, o qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Você está vendo, abençoados? Nós temos também um exemplo lá no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, capítulo 40, do 1 ao 9, você pode ler aonde Deus vai dar as medidas, vai falar com Moisés para fazer a medida do tabernáculo, construir o tabernáculo. Então, o irmão Paulo quer mostrar agora para vocês, para nós podermos ir finalizando, nós vamos mostrar aqui no livro de Hebreus capítulo 8, no verso 5, Hebreus 8, no verso 5, nós já lemos, né? E do 1 ao 5, você pode ler Hebreus capítulo 8, de 1 ao 5, que mostra a figura do tabernáculo. Vamos ler aqui rapidamente. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, incomparável, a palavra tal é incomparável, acima de todos, né? Que está assentado nos céus, por isso que está falado tal, é incomparável. Que não há outro sobre ele, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, Jesus ainda exerce o sacerdócio hoje? Exerce. Senão, nós não teríamos os nossos pecados perdoados. Então, a todo tempo, os nossos pecados estão sendo perdoados. Aqui, verso 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, da verdadeira figura agora no corpo físico, o qual o Senhor fundou, e não o homem, não foi construída pelo homem. Não é construído esse tabernáculo, foi construído pelo homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que se oferecessem dons segundo a lei. Então, o que está sendo escrito aqui, eu creio que foi Paulo que escreveu, é que se Cristo ainda estivesse na terra, ele teria o tempo dele de sacerdócio, e teria que ter um outro sacerdote para assumir o lugar dele pelo tempo, né? Que era de ano em ano, era trocado de sacerdócio. Agora, verso 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestial, da imagem do que há nos céus. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi dito: olha, faze conforme tudo o modelo que no monte te mostrou. Você está vendo, abençoados, como é que toda a figura do tabernáculo foi apontado para o corpo, a vida humana? Agora vamos ver o corpo como templo, como tabernáculo de Deus, confirmando. Paulo dizendo em 1 Corinto, para nós irmos fechando, né? Começar a fechar este assunto, essa série. Capítulo 3, no verso 16 e 17. Diz assim:
Não sabeis que vós sois templo ou tabernáculo, que é a mesma coisa, de Deus, e o Espírito de Deus, habita em vós? O Espírito estava habitando aonde? No lugar santo, Santo dos Santos. E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo. Você está vendo, abençoado? Agora 1 Coríntios, ainda em Coríntios, capítulo 6. Vamos para o capítulo 6. 1 Coríntios 6, do 19 e o 20. 6, 19 e 20. Diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ou tabernáculo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você está vendo? O corpo é tabernáculo, a nossa vida é tabernáculo de Deus, é habitação de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, no verso 16. 2 Coríntios capítulo 6, no verso 16. Diz assim: e que consenso tem o templo de Deus, ou o tabernáculo de Deus, com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus, o tabernáculo de Deus, vivente, em vida, não é físico, mas não é físico, é vivente, que tem vida, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você está vendo, abençoados? Hebreus capítulo 3, no verso 4 e 6. Nós já lemos Hebreus 3, 4 e 6. Hebreus 3, no 4 e 6. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Hebreus 3, no 4 ao 6. Diz assim: toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, não somente somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. João capítulo 14. Vamos ver agora Jesus falando em João, no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 23 e 20. Verso 23, verso 14, no verso 23. Diz aqui. Olha o que Jesus disse. Evangelho de João 14, no verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda. Você está vendo aqui que ele vai fazer morada, habitação, tabernacular. Então Jesus disse, verso 23, vamos ler de novo. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, vai observar a minha palavra, viver a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, estaremos o que? Saciando os desejos dele, e faremos nele morada. Então, fazer morada é tabernacular, é ser templo de Deus. Quem não me ama, verso 24, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Você está vendo aqui, abençoados? João, capítulo 2. João, capítulo 2. Vamos ir lá em João, Evangelho de João, capítulo 2. No verso 19 e 22. 19 e 22. João 2, Evangelho de João 2, 19 e 22. Diz assim: Disse-lhe, Jesus respondeu e disse-lhe: destruir esse templo, ou esse tabernáculo, ou esta morada, ou esta casa, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado o templo, que era o templo agora, deixou de ser tabernáculo, agora evoluiu e passou a ser templo, ou templo, né? Naquela época de Jesus era templo, já não era mais o tabernáculo de cabanas, já foram construídos templo, que era o lugar, templo de Jerusalém, que era o lugar de manifestação de Deus. Ali tinha o lugar santo dos santos, tinha o lugar santo dos santos santos. Agora passou a ser mais físico, né? Construído sobre cimento, sobre pedras, né? Agora mudou-se, tornou-se mais suntuoso. E Jesus disse: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Agora ele está falando do templo que era o homem, ele mesmo. E pois os judeus, disseram pois os judeus, verso 20, em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Você está vendo, abençoado, que maravilha de entendimento? Mateus capítulo 1, vamos lá em Mateus também, vamos ver aqui em Mateus também, nos outros evangelhos, né, para não ficar num só, vamos trazendo referências. Mateus capítulo 1, no verso, o irmão Paulo está vendo o tempo aqui, Mateus capítulo 1, no verso 23, diz aqui, ó o que o anjo disse para Maria: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, o que? Deus conosco, que traduzido é Deus tabernaculado, ou Deus conosco, é Deus habitado entre os homens, Deus habitado entre os homens, Deus tabernaculado na criação, Deus tabernaculado em um corpo físico, na criatura, no corpo humano. É Deus conosco, é habitação, manifestação de Deus. Que maravilha, né? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ver aqui no livro de Efésios. Capítulo 2, no verso 20 ao 22. Efésios capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, no verso 20 ao 22. Diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina, o qual todo o edifício bem edificado cresce para templo santo do Senhor, tabernáculo, né? No qual também vós, também vós juntamente sois edificado, ó, tá vendo? Para morada, para tabernáculo de Deus em espírito. Tá vendo? Abençoado. Agora vamos ver também em 2 Corinto, no capítulo 6, no verso 14 e 15. O irmão Paulo vai trazendo essas referências para que você não fique aí desapercebido e ser enganado pelos outros. 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 14 e 15. Diz assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que concórdia é entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus, ou o tabernáculo, ou a habitação de Deus, ou a morada de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus,
do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você está vendo, abençoado? Está vendo aqui? Agora vamos em Levítico, vamos lá, num dos livros da lei, né, para que você também veja o que foi estabelecido lá bem antes. Levítico 26, no verso 12, mostrando, diz aqui, ó, olha só, e diz aqui, ó: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Então aqui Deus está mostrando que o tabernáculo que foi criado era o lugar de manifestação, de habitação dele. Depois os homens fazem templo físico de pedra, e aonde trazem um tabernáculo para lá, a manifestação de Deus, do templo de Jerusalém. E depois, agora, toda essa imagem que foi representada no tabernáculo, sobre essa trindade no homem, de espírito, alma e corpo, é átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Então agora ela é demonstrada no corpo físico de Jesus, para restabelecer toda a criação, reparar toda a criação diante de Deus. Agora Deus, ele vem tabernacular num corpo humano, habitar entre os homens por meio do corpo humano, mostrando para o homem que o tabernáculo já era antes, mas agora mostrando de forma visível que o tabernáculo é o corpo do homem. Vamos passar para a próxima parte, abençoado. Vamos passar para a parte 15 agora, para nós fecharmos na última parte. Paz seja dada a todos.